Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota fé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Estamos começando mais uma edição do nosso programa, uma história de sucesso, né? Hoje eu estou aqui com a escritora Zenilda Vilarins, né? Ela que foi indicada aí pela Arlene Muniz, né? Que passou pelo nosso programa. Mas antes de falar boa noite para a Zenilda, eu quero falar para você que você se inscreva no canal, deixa teu like, e você que quer fazer uma contribuição em valores aí para ajudar para futuras melhorias para o nosso canal, vai ver o Pix passando aí embaixo, aí, logo aí para você na tua tela, tá? Boa noite, Zenilda, seja bem-vinda. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí a essa transmissão. A Zenilda é de Brasília, né, Zenilda? Como é que é a tua história? Conta ela para nós. Bom, eu sou Zenilda Vilarins Cardoso, eu nasci em 26 de outubro de 1969, aqui na cidade do Gama, no Distrito Federal. Venho de uma família numerosa, meus pais tiveram 12 filhos. E naquela época, nos anos 70, a criação de tanta gente era muito difícil. Nós fomos criados num ambiente musical e artístico, uma cultura bastante promissora. Meu pai e minha mãe tinham paixão por escola, por estudo, porque não tiveram oportunidade de estudar. Então, eles insistiam muito para que a gente fosse bem nos estudos e acompanhavam de perto o nosso desempenho na escola. Com todo esse aparato, nós também nos apaixonamos por escola, todos. Então, temos muitos professores na minha família, eu, inclusive, sou formada professora, trabalhei 34 anos na educação, me aposentei em 2020, e depois disso eu comecei a escrever, porque eu não queria me ver fora do ambiente escolar. E aí foi quando eu escrevi o meu primeiro título, que se chama Preta de Greve e as 7 Reivindicações. Esse livro apareceu na ocasião de um projeto que a escola desenvolvia, que tratava sobre o protagonismo feminino. E eu trabalhava com turmas menores. Então, eu tinha uma paixão pelo projeto, mas eu não podia participar, porque as crianças envolvidas no projeto eram um pouco maiores que as minhas. A minha turma era uma turma de primeiro ano, crianças de 6 anos. E começaram a me incentivar, porque os textos que existiam no projeto não contemplavam a faixa etária que eu trabalhava. E aí começaram a me instigar. Olha, você escreve, por que você não escreve um texto para participar do projeto? Escreve um texto à altura da compreensão das suas crianças. E aí eu já estava com esse interesse na história das mulheres pretas e na invisibilidade dessa mulher na sociedade, em espaços de poder. Então, eu criei esse livro que se chama Preta de Greve e as 7 Reivindicações, e fez muitos... Por que o título de Preta de Greve? Preta de Greve, a Preta é a personagem principal do livro, é uma criança que se chama Pérola Preta. E Preta de Greve, na verdade, é uma provocação à norma culta. Na verdade, pela gramática, seria preta em greve. Preta de greve já é uma provocação, e também para dizer que mulheres, elas nascem de carne e osso e de greve. Mulheres precisam o tempo todo provar que podem, que são capazes e que conseguem fazer tudo que os homens fazem. Tem jornada dupla, tripla, né, e trabalham e precisam provar sua capacidade. Mulheres negras nascem de greve ao cubo, porque elas são a base da pirâmide social do Brasil. Estão abaixo dos homens brancos, mulheres brancas e homens pretos. Então, por isso, Preta de Greve. Eu estou mostrando a capa do livro da Preta para as pessoas poderem... Tá? E aí, depois desse projeto, ele foi um sucesso. Muitas pessoas se identificaram, muitas mulheres se identificaram, porque a história da Preta fala dessa falta de representatividade em espaços de poder e fala também
dos preconceitos que a gente enfrenta na escola por ocasião da vida acadêmica, do início da vida acadêmica, que foi o que a Preta enfrentou. No teu caso, você já enfrentou algum? Eu sou uma mulher negra de pele clara e tenho cabelos cacheados bastante volumosos. Então, na minha infância, na adolescência, existiam as piadas, as brincadeiras, o racismo recreativo. E, na ocasião, como criança, a gente acabava entrando na brincadeira, porque também, naquele tempo, brincava-se muito com a cor da pele das pessoas, com os cabelos, né? E tantas outras questões. Então, aquilo doía, mas para ser aceita, para estar no contexto, geralmente a gente passava por isso como se nada tivesse acontecido. Já no magistério foi um pouco mais pesado, porque esse preconceito ele apareceu por parte de uma pessoa que, na verdade, deveria acolher, que foi uma professora. E ela me disse que a minha aparência não condizia com a aparência de um professor. Professores tinham imagens dóceis e que a minha imagem era agressiva. E só eu, um então... adendo, quero colocar só um adendo aqui. Você falou que as professoras algumas eram preconceituosas na sua época, na nossa época de escola, né? Porque eu, quando comecei a estudar, a professora também falava que o meu lugar era no ensino especial para cego. Né? E isso me machucou muito, realmente. Você está certo. Isso. No caso, quando ela fez esse comentário, foi aquele comentário velado que parecia mais que estava querendo me ajudar do que me excluir. Entenda, eu quero apenas te ajudar, você vem de uma família numerosa, talvez você esteja perdendo tempo aqui, porque talvez você conseguisse mais rapidamente uma ocupação que pudesse ajudar a sua família. Então, eu vi isso também, chorei muito, não consegui dar uma resposta à altura, porque eu tinha apenas 15 anos. Uhum, e depois, eu entendendo, pensando que, me formando professora, que eu encontrasse um espaço, que eu ocupasse esse lugar de professora, que o preconceito acabaria. Ledo engano, porque... Ainda existe até hoje, minha amiga. Ainda existe até hoje. Eu pensei que ocupando esse espaço de poder, eu estaria livre do preconceito. E aí, foi quando eu enfrentei de uma própria colega de trabalho, também uma ocasião de preconceito. Então, eu entendi que eu voltei no tempo e entendi que tudo que me falaram, todos os episódios que eu vivi eram de verdade racismo que eu não soube identificar. Foi aí que eu comecei a pesquisar, eu comecei a ler, e aí eu resolvi escrever para as meninas negras e para as mulheres negras sobre esse empoderamento, sobre essa necessidade de se informar para poder ocupar os seus espaços. Uhum. E você não pensou em fazer um áudio desse livro, audiolivro, para o pessoal acompanhar teu trabalho, pessoal cego? Você acredita, Rodrigo, que eu estive numa escola e, na ocasião da apresentação do livro, uma criança que era surda, ela me deu uma ideia e me deu uma bronca, um puxão de orelha. Ela disse assim para mim: no livro, a Preta fala de informação, resistência e reivindicação. Então, eu vou fazer a minha reivindicação e você também já entenda como resistência. Isso ele falando para a professora e a professora traduzindo para mim, falando e fazendo a linguagem em Libras e traduzindo para mim. E ele disse assim: por que você não fez um livro para mim? Porque eu não luto. E eu gostaria de ter um livro para mim. E depois eu entendi que realmente a gente precisa trabalhar com essa inclusão, porque eu falo muito dessa questão de inclusão. A minha literatura é uma literatura de pautas sociais urgentes. Eu vou falar depois dos outros 2 livros para você entender qual é o meu caminho, qual é a minha meta. E aí eu entendi que realmente a gente precisa, mas como somos, no meu caso, sou uma escritora independente e eu trabalho com recursos próprios, e ainda é um início de uma caminhada, porque ainda tem muitas coisas que eu estou descobrindo e entendendo a respeito de livros impressos, de mercado do livro.
Então, eu estou engatinhando nessas questões, mas eu acho que é extremamente necessário que a gente atenda todos os públicos, porque todas as pessoas precisam ter acesso a essas pautas. Não, porque olha só, eu conheço um rapaz, ele é um escritor também lá do Rio de Janeiro, e ele começou a fazer livro, gravar os livros dos autores e cobra, se não me engano, R$2 por página do livro. Ele grava todo o livro, ele grava todo isso em áudio e disponibiliza. Depois aí a pessoa vê o que faz, né, com o livro. Entendeu? Eu acompanhei a live da Arlene e aí me interessei bastante por isso. Eu vi o seu comentário e me interessei. Não, eu estou refazendo aqui porque eu achei que você não tivesse visto. Perdão. Não, mas é ótimo, porque reforça, e as pessoas também que estão ouvindo, certamente pessoas que escrevem também, a gente já começa a fazer esse grande movimento para proceder com essa inclusão, que é extremamente necessário, e saia em todos os formatos, né, para que as pessoas tenham acesso. Porque todo escritor que eu tenho a oportunidade de falar, eu reforço isso, porque quanto mais livro em áudio que a gente tiver, mais acessibilidade os cegos vão ter com relação a livros como o teu, por exemplo, que é um tema bastante polêmico. Isso, e na verdade é o dever de quem produz, de quem escreve, porque a gente fala sempre de leitura, fala da leitura democrática, e a gente precisa mesmo que todos os públicos tenham acesso. Aí eu vou passar para o meu segundo livro, Rodrigo, que é ainda uma continuidade da história da Preta. Eu estou mostrando a capa do livro. Aprenda. Sim, pode falar. Que é Preta ainda de greve, Lei Maria da Penha. Nesse episódio, a Preta agora é adolescente e ela estuda na escola sobre a Lei Maria da Penha. E como a Preta, desde a infância, ela aprendeu que precisa utilizar o tripé informação, resistência e reivindicação para poder resolver questões complicadas da vida, ao estudar sobre a Lei Maria da Penha, ela começa a identificar no seu cotidiano mulheres que sofrem tipos de violência doméstica, violência patrimonial, violência moral, violência física, todos os tipos de violência, e ela começa a identificar isso. Então, ela entra mais uma vez em alerta, no caso, como ela sempre diz, estado de greve, para reivindicar que os adultos, as crianças, os meninos e as meninas tenham acesso à informação para o combate a essa violência contra a mulher, que é um cenário bastante triste, né, bastante complicado. Aqui no Distrito Federal, nós estamos no 32º feminicídio de janeiro para cá. Só em 2023 nós já temos esse índice. E o tempo todo o noticiário está trazendo essa questão, e eu acho que a gente também, na literatura, precisa falar sobre isso para alertar famílias, escolas e também crianças, né? Uhum. Bom, e aí, depois, o meu terceiro livro, que eu lancei esse ano, estou mostrando a capa dele, se chama Meu Menino Colorido. Meu Menino Colorido é uma história real, trata-se do meu sobrinho, Guilherme Afonso, é um livro que fala sobre LGBTfobia. Na ocasião do ensino médio, o meu sobrinho Guilherme sofreu ataques homofóbicos na escola e ele cogitou uma possibilidade de se despedir desse plano. Não vamos usar a palavra tão pesada, né? Mas eu acho que vocês me entendem. E, felizmente, o Guilherme foi salvo pelo amor da mãe, tem toda uma trajetória, essa história toda, mas tem um final diferente das situações que a gente vê, né, também no noticiário, de muitas histórias que eu também conheço, porque, felizmente, ele foi salvo e ele conseguiu resistir. Ele hoje tem 30 anos, é um advogado, isso aconteceu quando ele tinha 15, 16 e 17 anos no ensino médio, e a gente traz essa história também como alerta para as escolas, sobre a postura das escolas com relação a essas crianças, esses adolescentes, e as famílias também, para que vejam, que enxerguem e que consigam trabalhar, né, e aceitar e conviver com essas pessoas, porque elas realmente são pessoas que sofrem muito depois dessa autoafirmação. E aí a minha literatura é essa, uma literatura de pautas sociais urgentes. Eu estou sempre
instigando as pessoas para o debate. Agora eu queria colocar uma pergunta aqui para você. Por que temas assim tão polêmicos? Na minha trajetória na educação, sempre eu tive problemas para encontrar textos que contemplassem aquilo que eu queria dizer. Porque não sou contra a literatura dos contos de fada, dos Felizes para Sempre, mas a gente nunca conseguia entrar num debate sério para que houvesse uma discussão, para que houvesse uma reflexão e uma tentativa de mudanças de comportamento e etc. Então, na trajetória, eu encontrei muitos casos referentes ao que a gente traz aqui na literatura. Muitos casos de racismo, tanto por parte das crianças na escola, quanto por parte da comunidade, quanto por parte dos colegas, e depois também de todo o enfrentamento de uma vida, e nos discursos de conselho de classe, e nas posturas profissionais. Então, também questões específicas de violência contra a mulher, de saber que algumas famílias viviam aquele cenário, aquela situação. Ainda sobre essa questão também da LGBTfobia, porque também na escola essas pessoas existem dentro da escola, e a escola não sabe o que fazer com elas. Então, na verdade, é um movimento, né, uma necessidade, porque eu não encontrava textos de apoio para que a gente pudesse falar sobre esse assunto abertamente, né, poder entrar num debate e poder provocar essa reflexão. Então, Você explicar assim para as pessoas, de repente, que assistir esse vídeo, que não sabe o que é LGBTfobia? Sim, LGBTQIAP+, são letras que vão designar a condição de pessoas que são dessa comunidade. São pessoas lésbicas, bissexuais, gays, todas essas pessoas, né? LGBTfobia seria o preconceito, né? Com relação a essas pessoas. Como homofobia, que é o preconceito com pessoas homossexuais. Então, LGBTfobia, que contempla a resistência com relação a pessoas desse grupo, dessa comunidade. Ah, entendi. É que essa sigla é nova para mim, por isso que eu perguntei para você. Isso. Então, é exatamente isso. É a fobia, né, os maus tratos, o preconceito, sim. Né, generalizado para todas as pessoas que compõem essa comunidade LGBTQIAPN+. E cada uma se encaixa dentro de uma letra dessas para designar a sua condição. Isso. Aonde que você divulgou, assim, só em Brasília mesmo, ou você já divulgou em outros lugares os livros? Eu consegui uma divulgação bem ampla. Então, eu, aqui no Distrito Federal, eu fiz lançamentos aqui, pelas escolas, eu saí em alguns sites de notícia, em alguns jornais, eu também tive entrevistas no Rio Grande do Sul, no Ceará. Então, assim, alguns jornalistas se interessaram pela pauta, especificamente nas datas em que a gente fala no mês específico, né, porque tem o mês do orgulho, que é em junho, do orgulho LGBT, tem o mês da mulher, né, que é em março, tem novembro, né, agora, que fala-se muito do combate ao racismo. Então, nessas datas, como houve uma divulgação dos livros, aí eu fui procurada por alguns jornalistas e lançaram matérias sobre o assunto. Eu fiz ainda um lançamento no Rio de Janeiro, do primeiro livro, numa feira literária, e a gente fica aí rodando o país, rodando os lugares, para tentar mostrar o nosso trabalho. Como eu sou artista independente, então cabe a mim mesmo colocar o livro debaixo do braço e fazer essa peregrinação em todos os lugares, e buscar espaços, e agradecer, inclusive, essa oportunidade também, que é uma forma da gente estar levando nossa voz um pouquinho mais longe. Que é isso. Você quer colocar mais alguma coisa, Zenildo? Fica à vontade. Não, para mim, só enfatizar a importância desse projeto. É um projeto muito interessante, onde a gente pode falar da gente, pode falar do nosso trabalho. Isso tem um longo alcance. Eu estive vendo outros episódios, depois que eu conheci, depois da Arlene, fui vendo outros episódios, né? Contempla não só a literatura, como outros
nuances da arte. Quem quiser, aqui é assim, quem quiser divulgar a sua arte, aqui tá aberto a tudo. Exatamente, e essa forma de acessibilidade, porque contempla todas as pessoas e tem essa abertura tão simples, né, de a gente poder falar. Eu não esperava, achei muito legal, me ligou e a gente já acertou e já estamos aqui. E isso é muito importante porque geralmente a gente tem que peregrinar atrás desses espaços, né? É muito raro que alguém venha atrás de nós, porque somos desconhecidos, não somos famosos, né? E a gente batalha muito para essa visibilidade. Então, isso para mim é fantástico, é muito importante. Eu lá em 2021, quando começou a pandemia toda, o que eu vou fazer, né? Daí eu pensei que tem tanta gente boa na música, por exemplo, que não tem um espaço, ou na própria literatura mesmo, que a gente não vê falar, né? E daí eu comecei com esse projeto, né? Fui ligando de um para o outro e cada um foi indicando um. Hoje eu já estou bem conhecido, digamos assim, por aí. Isso é muito bom. Fantástica ideia, muito boa. Ô, Zenilda, você quer deixar suas redes sociais para o pessoal te achar? Quem quiser me encontrar, o meu Instagram é @ZenildaVilarins, e por lá as pessoas têm os links de venda dos meus livros e todas as minhas andanças aí nos eventos literários, nas feiras, nas escolas, nas ruas, campos, construções. Estou em todos os lugares quando tenho oportunidade. Zenilda, quem que você quer indicar aí para um programa futuro? Olha, eu tenho um colega poeta que se chama Geraldo Ramieri, é um cara que tem poesias fantásticas, apaixonantes, ele é de Planaltina, do Distrito Federal, é professor da rede pública do Distrito Federal, e é uma boa oportunidade para ele falar dos seus poemas, falar do seu livro, seria interessante.